A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos na reta final de 2023 e nós conseguimos aqui estudar no Saber Bíblia todas as cartas paulinas da prisão. Nós estudamos Filipenses, nós estudamos Colossenses, Efésios e agora estamos estudando a carta escrita a Filemon. E eu achei muito interessante nós terminarmos com essa carta, porque essa é uma carta sobre perdão, reconciliação, sobre o amor e o amor de Cristo na prática. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica conosco. Se você já está aqui no nosso canal, eu te peço que você venha compartilhar essas aulas e que você venha também curtir. Assim o YouTube acaba entendendo esse conteúdo como um conteúdo que vale a pena enviar para outras pessoas. Então nos ajude dessa forma e também ajude o reino de Deus a ampliar aí para mais pessoas conhecerem a palavra do Senhor. Amém? Bora saber Bíblia? Então vamos orar para nós começarmos esse estudo. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, neste manhã, Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, Deus, por essa oportunidade de estudar aqui a Tua palavra e hoje essa carta tão bela que é a carta de Filemon. Deus, em nome de Jesus, seja onde estiver essa pessoa que está ouvindo, visite, faça-se presente no ambiente em que ela estiver, levando a sua paz, a sua alegria e que o nome do Senhor seja glorificado. Fica conosco, Senhor, aqui dentro da minha casa, faça-se presente nesse ambiente, nesta aula, meu Pai, e que corações possam ser transformados através do estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu vou estar trazendo aqui nessa aula apenas alguns pontos curiosos dessa carta, que é a carta escrita a Filemon. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse quem é Filemon. Filemon, ele é um cristão que mora ali na cidade de Colosso e que ele é um cristão que já vive na sua casa o Evangelho de Cristo. A casa de Filemon era um lugar onde os cristãos se reuniam para estarem ali aprendendo mais do Senhor, como também orando, compartilhando os seus dons. Era como se fosse uma igreja. A casa de Filemon servia desta maneira. E é interessante que Paulo escreve a Filemon, porque ele está junto com ele lá na prisão em Roma com um escravo de Filemon. O nome desse escravo é Onésimo. Não sei se você já ouviu essa história, mas é muito importante que nós venhamos entender que Onésimo não estava preso. Por quê? Se Onésimo tivesse sido pego pelos soldados romanos, ele teria sido entregue a Filemon. Na época que nós estamos falando, a época de Roma, era muito comum as pessoas terem escravos. Os escravos serviam como uma propriedade. Era diferente da ideia que nós temos de escravos do Ocidente, né? Os escravos africanos, que também mudaram a história, que modificaram, mas nós estamos falando da época de escravos em Roma. Então nós tínhamos escravos rurais e nós tínhamos escravos que trabalhavam ali na agricultura, dentro da casa e até mesmo em comércios. Eram escravos que trabalhavam para os seus senhores, só que sem receber um salário. É interessante que na cidade de Roma, o escravo ele poderia até ter poder aquisitivo. Ele poderia trabalhar, não para o seu senhor, né? Porque para o seu senhor ele trabalhava de graça, mas ele podia vender algumas coisas, ele poderia fazer alguns serviços que nós chamamos hoje de extra e conseguir algum valor por fora e até mesmo comprar a sua liberdade. Isso não era algo tão fácil, mas era possível, porque Roma atuava dessa forma. Já se um escravo fugisse, se um escravo saísse da posse do seu senhor sem comprar a sua liberdade e fosse pego pelos soldados romanos, esse soldado seria entregue ao seu senhor. E o seu senhor faria dele o que quisesse. Poderia matá-lo, poderia bater nele. Os escravos, a lei de Roma permitia isso. Então, realmente seria muito drástico Filemon ser pego, Onésimo ser pego pelos soldados. Mas fato é que Onésimo teve um encontro com Paulo na prisão. E talvez você esteja se perguntando, Patrícia, como se Paulo estava preso?
Vamos lembrar que Paulo não estava preso em uma cadeia comum. Paulo estava em uma casa alugada. Lembra que eu falei disso? Se você está acompanhando aqui no canal, eu expliquei isso nas primeiras cartas paulinas da prisão. Lá em Atos descreve que Paulo foi preso em Roma e ele alugou uma casa e ele pagava esse aluguel para viver naquele lugar. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Então ele tinha esse direito, ele não precisava ficar em um cárcere como os demais prisioneiros. Ele poderia ter uma casa e pagar por essa casa, só que ele não sairia dela. Era como uma prisão domiciliar. Paulo recebia muitas visitas nessa casa. Muitos irmãos, companheiros do evangelho iam ter com ele e provavelmente em uma dessas situações Onésimo também encontrou com Paulo. E muito mais do que encontrar com Paulo, Onésimo encontrou com Cristo. Paulo ensinou o evangelho de Cristo a Onésimo, aquele escravo fugitivo, e Onésimo tem a sua vida transformada. E por que essa carta é linda? Porque Paulo aqui, ele coloca todo aquele ensinamento teórico que nós vimos lá nos Filipenses, em Colossenses principalmente, que fala de se despojar do velho homem e se vestir do novo. Aqui Paulo coloca todo esse ensinamento na prática. Porque Filemão já é cristão, Filemão já tem uma igreja na sua casa, mas Filemão está sendo agora ensinado a perdoar na prática um escravo fugitivo. Filemão está sendo levado por Paulo a viver o amor de Cristo na prática. Aleluias. E isso está escrito logo ali no versículo 5, que ele diz assim: ouvindo do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunidade da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Olha que palavra belíssima. Estou aqui no primeiro capítulo, nós só temos um capítulo nessa carta, no verso 5 e 6. Olha o que ele está falando: Filemão, eu já sei que você vive o evangelho, eu já sei que você tem amor pelos cristãos, que você abre a porta da sua casa para que eles aprendam sobre o evangelho de Cristo, mas agora, para que essa fé, para que esse amor seja eficaz, eu quero te convidar a perdoar Onésimo, a perdoar o teu escravo fugitivo e a recebê-lo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Irmãos, eu não vou usar aqui muito tempo, mas eu quero trazer esse ensinamento para nós. A carta de Filemão é uma carta de reconciliação, de perdão e de viver o evangelho na prática, na íntegra. Nós temos aqui uma carta que está ensinando ali uma situação real. Olha, agora é hora de viver aquilo que você sabe no teórico. Agora é hora de viver na prática aquilo que você até então só leu, aquilo que você até então só falou. E aí Paulo vai além. Paulo começa a falar que Onésimo não deve ser recebido mais só como um escravo. Não é que Filemão deixaria de ter um escravo, não é isso. Mas Onésimo deveria ser recebido como um irmão. E muito mais, Filemão deveria recebê-lo como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Paulo chega a dizer nessa carta, lá no versículo 18, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele está falando: Filemão, recebe Onésimo como um irmão. Recebe Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele está te devendo alguma coisa, se ele te fraudou, se ele te roubou, se ele pegou alguma coisa sua, se ele te deve algo, põe na minha conta, eu pago. Mas perdoa ele. Vive esse amor na íntegra. E, irmãos, qual é o ensinamento? Jesus nos ensina que o evangelho não é um evangelho de teoria. O evangelho não é um evangelho de eu falar, olha, eu conheço a palavra, eu sei muito da Bíblia, não. O evangelho é um evangelho que muitas das vezes nos põe à prova. Quando nós vivemos situações e Deus quer que nós venhamos agora colocar em prática aquilo que até então nós só falamos. Assim como Jó, que um dia pôde falar: antes te conhecia de ver, mas agora te conhecia de ouvir, mas agora te vejo meus olhos. Quando que Jó viu Deus? Quando ele viveu uma situação totalmente desfavorável àquilo que lhe era natural. E ele então
permaneceu crendo em Deus. Ele permaneceu acreditando que o Redentor dele vivia. Aqui Filemão está sendo levado agora a viver o amor na prática e a receber um escravo que talvez tinha lhe dado danos, mas a receber este escravo e abraçá-lo como um cristão, porque esse escravo tinha mudado a sua vida. E é isso que Deus nos ensina. Eu não sei o que nesse ano você viveu, quais situações, quais pessoas talvez tenham te provocado danos, mas entenda que o Evangelho de Cristo é para ser vivido. Deus está te dando a chance de apresentar um amor que não é um amor natural, não é um amor de sentimento, é um amor de atitude, é um amor que muda, é um amor que transforma. O amor ágape é esse, amor de ação. E outra coisa, assim como Paulo falou, olha, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Toma a dívida dele e eu pago. Um dia Jesus fez isso por mim e por você. E Jesus hoje ele nos ensina, porque um dia ele falou para o Pai. Um dia ele falou assim, olha Pai, recebe essas pessoas como a mim, porque eu paguei a dívida delas, eu paguei o preço pelo pecado delas, e agora eu te peço, recebe como se estivesse recebendo a mim. E hoje nós cristãos devemos perdoar o nosso próximo como se estivéssemos recebendo o próprio Senhor Jesus. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E você vai ver que haverá grande mudança, grande diferença naquilo que você está fazendo. Então esse é o tema da carta de Filemão. Um tema que nos ensina a viver um evangelho muito além de palavras. Um tema que nos ensina a viver o evangelho na prática. Um tema que nos ensina a viver o amor, para que de fato o evangelho e a nossa fé seja eficaz nessa terra. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa ter um novo ano, entendendo que você veio a essa terra para representar Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo.